Boa noite, irmãos. Paz de Jesus. Podem tomar assento. Quero já de imediato convidar todos vocês a abrir as suas Bíblias no livro aquele que não tem como ficar sem ler, né? Livro de Gênesis. Vamos falar sobre masculinidade e ali está o fundamento, ali está a criação do ser humano, criação do homem, e é a partir dali que nós vamos meditar nesta noite. Eu quero convidar vocês para nós de início lermos 3 textos, e hoje o tema é um chamado para ser homem. Nós vamos, nos próximos encontros, nós vamos falar sobre uma espécie de um tripé da criação do homem, que vai ser esses 3 textos que eu vou convidar vocês para lerem. Abra comigo Gênesis capítulo 1, verso 26, que nos diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Capítulo 2, verso 7, de Gênesis também, que nos fala assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Capítulo 5, verso 2, que nos fala assim: Depois os criou homem e mulher, e os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, num dia em que foram criados. Esse tripé que nós vamos falar, nós vamos meditar nos próximos encontros, fala sobre a criação do homem. Se vocês notaram, há 3 períodos aqui, ou 3 textos que a gente leu, que fala sobre a criação do homem. No capítulo 1, no verso 26, nos fala que o homem foi criado um ser espiritual. Ou seja, ele foi criado para Deus, foi criado para ter um relacionamento com Deus. Ele existe para Deus. No capítulo 2, no verso 7 que a gente leu, fala que o homem foi criado um ser vivente, o Senhor soprou fôlego, ele se torna um homem, ou seja, ele foi criado para ele mesmo. Eu existo para mim. E no capítulo 5, no verso 2 que a gente leu, fala da criação do homem e da mulher, onde o Senhor o chamou de humanidade, de homens, dependendo da tradução que você tem aí, fala que chamou de homem, homem com H maiúsculo. Ou seja, o homem foi criado para a sociedade, um ser sociável. É o que nós vamos falar nos próximos encontros. Hoje, basicamente, eu vou ficar no ponto 2, que é que o homem existe para si mesmo. Eu existo para mim. Só que antes de nós chegarmos até a viver em sociedade, nós temos que entender primeiro como funciona o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com nós mesmos. O problema é que nós já queremos pensar logo em sociedade. Só que o homem jamais vai ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, jamais será um bom cidadão, um bom obreiro, um bom pastor, jamais vai desenvolver em sociedade, jamais será saudável se ele não estiver bem com ele mesmo, se ele não estiver bem com o próprio Senhor. Você pode ver que é assim que acontece. Deus fez o homem e o homem tem intimidade, o homem tem relacionamento com esse Deus. Ele conversa com o seu Criador. Mas depois da queda nós vemos que o homem já se perde, o homem já anda perdido, o homem já nas relações sociais já tem problema. Depois já vê ali o homem acusando a mulher acusando a serpente e vira uma bagunça. E desde o Éden os homens eles estão perdidos. Desde a queda do jardim os homens perderam a sensibilidade de quem são, do que estão fazendo aqui, o que eles devem fazer, qual é o propósito, qual é o chamado. E quando nós falamos sobre um chamado para ser homem, baseado principalmente no texto do capítulo 2, verso 7, onde nos fala da criação do homem, mais especificamente, onde Deus faz uma espécie de um boneco e sopra do barro, da terra, sopra o fôlego de vida, e esse homem, então, se torna um ser, se torna um homem masculino. Calvino já inicia nas Institutas dizendo o seguinte: o homem jamais pode ter conhecimento de si mesmo, se primeiro não contemplar a face do Senhor. A questão é que nós tiramos o Senhor da jogada e queremos viver ao mundo conforme a nossa vontade, conforme o nosso desejo. E deixa eu te dizer, não vai dar certo.
Não tem como, porque o mundo está quebrado, porque o mundo vai de mal a pior, porque os homens estão perdidos, porque eles não têm olhado para o Criador, porque eles não têm contemplado a face do Senhor, daquele que fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós tiramos Deus e queremos viver a vida conforme nós queremos. E não vai dar certo. E, em primeiro lugar, parece algo tão óbvio, falar sobre um chamado para ser homem, o que é ser homem. E eu quero, em primeiro lugar, falar algo tão óbvio. O chamado, ele vem de Deus. Deus fez o homem. Esses textos que a gente leu, fala que a masculinidade ela não é uma construção. Pelo menos não uma construção social. A masculinidade, o homem em si, ele é uma construção. Mas ele é uma construção divina, uma construção no sentido de ser criado do zero. Deus criou o homem. Deus fez o homem. Não são as feministas, não é a cultura, não é o mundo, não é Hollywood, não são as revistas, as novelas, os filmes. Por mais que a cultura pode ter certas verdades expressas na Escritura, porque nós lemos a cultura a partir da Escritura. Nós não fizemos o caminho ao inverso, nós não lemos a Escritura a partir da cultura. Nós lemos a Escritura e então nós interpretamos a cultura. E sim, a partir da graça comum tem coisas boas e verdadeiras que nós possamos tomar para nós. Mas a masculinidade é uma construção divina. E a Bíblia nos mostra isso. Em Gênesis 1 e 26 que eu li, Gênesis 2 e 18, Mateus capítulo 19, verso 4 e verso 6. O Senhor citando esse texto, quando ele está falando sobre o divórcio. O próprio Jesus interpreta o livro de Gênesis literalmente. Ele fala, vocês não ouviram que no princípio Deus criou macho e fêmea? Pobre Jesus, leu Gênesis de uma forma literal. Mas é isso mesmo. O texto é literal, não é uma fábula, não é uma história da carochinha, não é história contada pelo homem. Sim, foi o homem, mas foi um homem inspirado por Deus. Esse mesmo Deus que criou o homem e o inspirou a escrever a Santa Escritura. Deus fez o homem. 1 Coríntios capítulo 11, verso 9. Eu quero ler com vocês. O Leão falou lá no começo deste ano que nós ia fazer algo bem didático. E parece tão óbvio, mas nós temos que se afirmar nessas coisas novamente para trazer a nossa memória. 1 Coríntios capítulo 11, verso 9, que nos fala assim: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Porque também o homem não foi criado. Aqui também está falando do texto da criação. O homem é um ser criado. Mesmo livro, mesma carta, capítulo 15, e verso 45, que nos fala assim: pois assim está escrito. Paulo citando esses textos que a gente já leu. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Deus fez o homem um ser vivente. 1 Timóteo, capítulo 2 e verso 7. Para isto foi designado... Não. Verso 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sem enganar nada... Não é esse texto aqui. Oi? Não, quando fala que o homem foi criado primeiro, não a mulher. Aqui, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. A Bíblia está mostrando que Deus fez o homem. Claro que eu não quero entrar aqui o que o texto está falando necessariamente, mas o que eu quero mostrar é que a Bíblia está nos mostrando que Deus fez o homem. A masculinidade ela não pode ser manipulada pela cultura, pelas ideologias, isso não vai dar certo. Deus fez o homem e ponto final. Não importa o que os homens, o que as mulheres, o que os psicólogos, os terapeutas estão nos ensinando, os que estão querendo ensinar para as nossas crianças nas escolas, o que as pessoas, os professores universitários estão falando na faculdade. Não importa o que os filmes de Hollywood estão falando para nós. O que importa é o que o Senhor fez e como o Senhor fez. Parece chover no molhado. Parece algo tão simples e tão banal. Mas nós devemos lembrar: quem fez o homem foi Deus. Só que o mundo está tão perdido, tão deturpado, que nós vemos hoje homens trans. Esses dias eu vi um vídeo de um homem trans que engravidou.
Estava lá brigando com a médica, falando, não, eu não estou grávido. Falava no masculino, não estou grávida. Não, tu está grávida. Não, eu não estou grávida, eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem. Se afirmava, se falava que era um homem, mas a mulher, não, tu não é, eu sou fulano de tal. Antes eu era fulana de tal. E já estava grávida de alguns meses a mulher. E ela falou, tu vai ter que voltar a ser a fulana de tal. Homens não engravidam. Nós vemos hoje homens que menstruam. Que coisa ridícula. A cultura, olha que doideira, que insanidade que o mundo vive. E se tu viver desse jeito e olhar, se tu falar o contrário, tu é tido como intolerante. Mas é isso que o mundo está aí fora, vários tipos de homem. Mulheres se tornando homem, homens se tornando mulheres, mas jamais serão. Homem foi criado homem, mulher foi criado mulher. Homem é macho, mulher é fêmea. E ponto final. Não vai dar certo. Há uma história, não sei se vocês ouviram, de um psicólogo chamado John Money. Assim, acho que é assim que se fala. Foi o primeiro psicólogo que encabeçou isso. De falar que a masculinidade é uma construção social. Que se tu pegar uma criança, ela vai se tornar um menino ou um homem porque ela foi criada para ser. E conta a história de uma família que nasceu dia 22 de 8 de 1965, uns gêmeos, chamado Brian e Bruce. E eles tinham um problema de fimose. Isso é real, isso é verdadeiro, você pode botar no Google e pesquisar. E esse Bruce, ele teve que fazer uma cirurgia com 6 meses ou 8 meses de idade, e foi decepado o seu pênis. Foi dilacerado, ele perdeu o órgão masculino. Mas este psicólogo, John Money, ele disse para os pais que eles poderiam ensinar este filho a ser uma menina. Se ele fosse criado uma menina, ele se tornaria uma menina, ele seria uma menina. Porque a masculinidade, a feminilidade é uma construção social. E eles criaram e mudaram o nome dele para Brenda, foi educado como menina, cresceu como menina, mas ele nunca se identificou como menina. Com 11 anos de idade, ele já se identificava como menino. E a história conta ali, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que há coisas terríveis, ao ponto de encenação sexual com as crianças, com os 2 irmãos, para incentivar que ele se tornasse uma menina. E é este tipo de cultura que o mundo está ensinando, que os homens podem ser o que eles quiserem, que as mulheres podem se tornar homem, que os homens podem se tornar mulheres. Mas esse menino, com 15 anos, se identificou como menino, porque ele era menino, ele era homem, ele era do sexo masculino, por mais que ele tinha sido amputado, mas ele se identificou como homem, começou a se chamar David Reiner, se não me engano, é o nome dele, e ele foi um menino que cresceu com depressão, alcoolismo, o irmão alcoólatra, drogado, e ele aos 38 anos de idade se suicidou porque não aguentou a pressão. Família destruída, pai destruído, mãe destruída. As pessoas pensam que falar sobre masculinidade, falar sobre homem, sobre mulher, sobre pai, sobre família, sobre criação, sobre liderança, é uma moda. Está na modinha agora criar uma página sobre masculinidade, vamos falar sobre masculinidade. Mas isso não é uma moda. Isso é algo criacional, isso é a criação de Deus. Alguém tem que falar sobre isso. E o melhor lugar sobre falar sobre o que é ser homem não é sobre na sala de um psicólogo ou um terapeuta, mas é na casa do Senhor, é lendo a Escritura, é sobre um homem de Deus, uma mulher de Deus, proclamando as verdades do Evangelho. Porque se nós formos guiados pela cultura, nós vamos viver vidas quebradas. Nós vemos esse homem se matou, se suicidou, se deu um tiro, porque a sociedade disse que ele era uma mulher, mas a sua biologia, o seu ser, dizia, e ele sabia que não era. A cultura está quebrada, a cultura está morta. Nós não podemos dar ouvido para a cultura, nós temos vários tipos de modelos, entre aspas, modelos de homem. Nós temos machismo, nós temos o emasculado, homens castrados, homens que o mundo está tão quebrado que não se fala mais do que o homem deve se fazer. Mas somente que o homem deve ser passivo. Somente que o homem deve ficar no seu cantinho e obedecer e ouvir. Nós temos homens metrosexuais, que são apaixonados por si mesmos, aqueles que se embelezam, aqueles que penteiam o cabelo, nada contra, né? Eu também, de vez em quando, passo a mão no cabelo, não é isso. Mas homens que são apaixonados por si, por seus músculos, pela sua beleza, fazem as unhas, fazem luz, enfim, vão no salão de beleza, não é nem no barbeiro, é no salão de beleza. É esse tipo de homem apaixonado por si, o tal do pegador, que até uma certa masculinidade, talvez até mesmo aceita na sociedade. Só que é um homem que nunca prospera, é um homem que vive de balada em balada,
É um homem que sai à noitada, bebendo, pegando, se drogando, nunca cresce, nunca evolui. É um garotão viciado em bebida, em droga, em pornografia. Esse é o tipo de homem que a cultura prega. Ou tu é um homem tóxico, ou tu tem que ser um frouxo, tu não pode opinar, tu tem que deixar a mulher ser livre, tu não pode falar nada, tu tem que se retroceder, se encolher no teu cantinho, deixa a mulher ser empoderada, não fale nada, não dê a sua opinião, seja um fraco, seja um medroso, ou seja um estúpido, ou seja como teu avô, teu bisavô. É esse tipo de gente, é esse tipo de cultura. Nós não podemos ser guiados pela cultura. O chamado para ser homem é o chamado de Deus. Deus fez, Deus criou o homem e soprou sobre o homem seu espírito, e ele tornou alma vivente. Só que muitos homens acreditam, teoricamente, na doutrina da criação. São criacionistas, mas na prática são evolucionistas. Porque a sua masculinidade é baseada na evolução da sociedade. Conforme a sociedade evolui, ele é um homem conforme a sociedade. Que tipo de homem tu tem sido? Qual tem sido a tua masculinidade? Tu tem sido um homem viril, um homem conforme a Escritura, ou um estereotipo de masculinidade baseado na cultura, baseado em filmes, baseado em qualquer outra coisa? Isso não é uma moda, isso é a palavra de Deus. Isso é a Escritura Sagrada. E em segundo lugar, Deus fez homens diferente da mulher. Homem foi criado diferente da mulher. Deus fez duas pessoas distintas. Deus fez homem, Deus fez mulher. Deus fez macho e Deus fez fêmea. Aí na internet, se procurar, 70 e poucos gêneros. Mentira do diabo, mentira do capeta. Existem só 2 gêneros, macho e fêmea. Homem e mulher. Não existe bissexual, transexual, seja o que for que chamarem aí fora, pansexual, que é um depravado mental, que se apaixona por tudo e por todos, por bicho, por cachorro, por árvore. No Canadá uma mulher queria casar com uma árvore. Coisa de louco, se identificou que era apaixonada, queria casar com uma árvore. Olha o mundo que a gente está inserido. São distintos. Deus fez numa forma diferente, em momentos diferentes. Ele fez o homem do barro, depois ele cria a mulher num momento diferente da costela do homem. Em momentos diferentes, eles são diferentes. Sim, os dois são a imagem de Deus, ou seja, têm a mesma dignidade. Quando nós falamos que o homem e a mulher são diferentes, nós não estamos falando que a mulher é menos que o homem, que a mulher é rebaixada que o homem é melhor que a mulher, e nem que a mulher é melhor que o homem. Não, os dois têm o mesmo valor, os dois são feitos à imagem de Deus, os dois são criaturas de Deus, mas são diferentes. Igualar homens e mulheres é uma violência. Igualar homens e mulheres é cometer uma violência. E uma sociedade tolerante, tudo se tolera, só não pode se tolerar que homens e mulheres são diferentes. Sair numa sociedade afora e falar que homens e mulheres são diferentes, muitos colocarão a mãozinha para trás. Ficarão bravos e raivosos, vão espumar pela boca. Dizer que não é assim, que isso não pode ser assim, que isso é patriarcado, que isso é machismo. Mas não, se nós pensarmos um pouco de honestidade intelectual, nós podemos ver a partir da criação, a partir da Escritura, a partir da experiência, a partir de tantas pesquisas, que homens e mulheres são diferentes. Em primeiro lugar, nós vemos diferenças biológicas, ou seja, cromossomos. Homens possuem cromossomos XY, mulheres XX. Só tem XX ou XY. Não existe vários gêneros. Só 2. Nós vemos hormônios. Homens têm níveis mais altos de testosterona, enquanto mulheres têm níveis mais altos de estrogênio e progesterona. Por isso, a coragem, a violência do homem, a intrepidez, a ousadia do homem, porque ele tem maiores testosterona, é um hormônio masculino. Por isso que, se você já olhou aqueles bodybuilder, fisiculturismo, as mulheres, se elas injetam testosterona, que é hormônio masculino, elas ficam emasculadas. Elas têm a aparência de homem, o queixo quadrado, umas saem barbas, tem músculo, tem aquelas mulheres que tu olha na rua, tu acha que parece um homem de costa.
que é bem forte. São mulheres que estão injetando testosterona masculina. Nós vemos a partir da própria biologia que são diferentes. Como eu já disse, mulheres possuem, como reprodução, mulheres possuem ovário, produzem óvulos, enquanto homens têm testículos que produzem espermas. Homens jamais vão engravidar. Diferenças físicas, massa muscular, o homem tende a ter maior massa muscular, maior força. Tu é mais forte que a tua mulher, tu é mais forte, tu tem mais capacidade. Deus te fez assim com um propósito. Deus te fez homem para ti ser mais forte. Por isso que Pedro já fala que a mulher é o vaso mais fraco. O homem é mais forte para proteger a mulher, para proteger os filhos, para ser o líder, para ser o cabeça, para encabeçar a liderança, não para se esconder atrás da mulher. Não para a mulher tomar a dianteira e ele ficar para trás. Não para a mulher tomar a frente e ele ficar escondido atrás da mulher porque não tem coragem de viver a vida. Porque não tem coragem de sair mais cedo para trabalhar. Não, mas o homem é mais forte, carrega mais peso, tem mais capacidade. Vocês já ouviram o próprio Leão falando? Se nós aqui, grande maioria, dá um soco na mulher, mata a mulher. Mata a mulher. Tu é mais forte, meu. Tem mais força. A responsabilidade está nas tuas costas. Por isso, a liderança não é força, não é poder contra alguém, mas é em favor de alguém. O homem, quando precisa usar da sua força bruta para receber a autoridade, para que os filhos lhe obedeçam, para que a mulher tenha submissão sobre ele, ele já perdeu a autoridade. Você não precisa usar da força, da brutalidade para dizer quem manda nessa casa sou eu. Porque se você for um homem bíblico, se você for um homem saudável, a tua mulher se submete, os teus filhos te obedecem. Quando a mulher é insubmissa, quando os filhos são rebeldes, provavelmente, a grande maioria das vezes, são porque os homens não são como deveriam ser. Como eu disse, se nós não nos encontrarmos em nós e em Deus, se nós não reconhecemos quem nós somos a partir de Deus, a nossa comunhão, a nossa volta vai dar problema. A nossa comunhão com os outros, com a mulher, seja como for, vai dar errado. Você não precisa usar da sua força para receber respeito. Nós vemos, por exemplo, em relação à diferença física, gordura corporal, mulheres têm a tendência de reservar mais gordura. A distribuição da gordura, os homens acumulam mais gordura na região abdominal, alguns mais. Eu, por exemplo, bem saliente, mas isso é uma tendência dos homens. A mulher acumula mais nos quadris e na coxa, isso para possibilitar até mesmo para a gravidez, diferenças anatômicas. Sistema reprodutivo, o homem tem pênis e testículos, enquanto mulheres têm vagina, útero e ovários. Parece, é isso mesmo, parece tão simples, tão idiota falar, mas parece que tem pessoas que se esquecem disso, que tem um bilau, e a mulher não tem. A anatomia é diferente para se encaixar. Pode ser o que for que o mundo está dizendo, mas não tem como. Pode cortar, pode fazer experiência, pode fazer cirurgia, nunca vai ser igual à criação de Deus. Por isso que vai dar problema. Por isso que já tem alguns memezinhos aí que com tomada, o flecha lá é a tomada. Se for 2 tomadas, não encaixa. Tem que ser um macho e tem que ter uma fêmea. O resto é gambiarra. E o mundo está dizendo isso, estão querendo fazer gambiarra com as masculinidades, mas não. Diferenças anatômicas, estrutura óssea. O homem tem esqueletos mais robustos, densos, com maior largura dos ombros. Você recebeu esse corpo. Olha a criação de Deus, como Deus é tão... claro que Deus é tão inteligente. Deus fez tudo nos mínimos detalhes. As mulheres, geralmente, tem umas mulheres que são maiores que os maridos, mas na grande maioria os homens são maiores. Tem os ombros mais largos. Tu ganhou esse corpo para ser a proteção da tua mulher, para te proteger os teus filhos, não para te ficar se masturbando. Tu não recebeu esse corpo para te gastar na prostituição, com a mulher adúltera, na noitada, na cachaçada, não. Tu recebeu o teu corpo para glorificar a Deus, para viver a imagem e semelhança de Deus. John Piper diz que Deus é mais glorificado em nós, como nós estamos satisfeitos neles. Mas eu digo que Deus é mais glorificado em nós, quando nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Quando tu se parece mais com Cristo, o homem Jesus, Deus é mais glorificado na tua vida.
quando se parece com Cristo. Os nossos corpos são corpos que devem viver em santidade para Deus. Use o seu corpo para a glória de Deus, não para os seus vícios, não para se masturbar, não para ganhar um prazer de minutos. Não troque o seu casamento, não troque a sua família, não abandone os seus filhos, não abandone a mulher da sua mocidade, porque ela está com celulite, porque ela ganhou mais peso, porque ela ficou enrugada, porque... Alto lá, né, meus irmãos? Nós não somos assim tão belos. Hoje, o mundo prega que se a tua mulher já não está mais como era na juventude, você deve trocar pelo mais nova. Que estupidez. Desonrando o casamento, abandonando o casamento. E a mulher adúltera só nos procura para nos destruir. O diabo, a carne, o mundo só quer destruir os lares e as famílias. Mas um homem honrado, um homem de Deus, vive para o seu corpo, para a glória de Deus. Em quarto lugar, diferenças neurológicas. Volume cerebral. Isso aqui é pesquisas. O homem tem o cérebro ligeiramente maiores em volume. Isso não quer dizer que ele tenha mais inteligência. Conexões neurais, eu não vou falar sobre isso. Áreas específicas também. As mulheres têm vantagens em habilidades verbais. Os homens se destacam mais em tarefas espaciais. As mulheres, elas são mais dadas ao falar, ao ser. O homem está mais dado ao fazer. Por isso que o homem, quando não faz nada, ele perde o respeito de todos. Como eu já disse no passado aqui, um homem que trabalha, um homem que não faz nada, não tem respeito de ninguém. Os filhos não respeitam, a mulher não respeita, ninguém respeita um homem desocupado. Deus te chamou para estar em movimento. Deus te chamou para fazer algo. A não ser que você seja alguém, sim, deficiente, físico, daí sim. Mas se você tem saúde, Deus te chamou para fazer algo. Deus te deu essas capacidades. Em quinto lugar, diferenças psíquicas. Emoções e processamento emocional. Mulheres geralmente mostram maior sensibilidade e expressividade emocional. Ou seja, mulher é mais sentimental. A mulher usa mais o sentimento. O homem é mais a razão. A mulher ela é mais da lembrança, mais da memória, das datas, do aniversário, da data do casamento. O homem é mais propenso a se esquecer dessas coisas. Nós somos assim, são diferenças dos homens. Mas nós devemos prestar atenção nessas coisas, porque o homem, ele não é tão dado ao sentimentalismo. O homem ele é mais racional, o homem não fica tanto tremendo de medo, não fica tão paralisado. O homem é mais da ação, mais da reação. Bateu, levou. O homem não fica num cantinho chorando, o homem ele reage mais para a vida. Geralmente é assim. Por isso que as mulheres não gostam de homens sentimentalmente, muito sentimentais. Mulheres querem alguém que vão sim compreender elas, mas as mulheres querem homens que estão dispostos a resolver o problema. Não querem homens que ficam choramingando. Quando muitos falam que homem não chora, não é que homem não chora, mas homem não choraminga. Porque Jesus chorou. Sim, tem momentos do choro, tem momentos da tristeza. Mas as mulheres precisam de alguém que seja mais disposto, mais disponível do seu lado. Os homens são mais dados ao comportamento de risco, de competição. Homens são dados a isso, as mulheres não. Isso tudo faz parte, como eu já disse também, outrora, da testosterona. Por isso, quando o homem está meio para baixo, é até possível pensar numa reposição hormonal. Porque, não sei se vocês sabem, mas as pesquisas dizem que não é só o QI da nossa geração que está diminuindo. Mas a testosterona nos homens também estão diminuindo. Os nossos avós tinham muito mais testosterona. Hoje, o normal é 800, se o cara for um bichão a 900 mil. Mas no passado, os homens chegavam a ter a 1.300. Acho que é mililitros ou miligramas, não sei como é que se fala. Mas no passado, os homens tinham mais testosterona. Não é porque eles eram brutais, mas que eram homens com fibra, honrados, homens que tinham coragem, homens que se doavam. E hoje nós temos meninos, nós temos moleques, como o plantador de igreja diz, o menino. Claro, se empanturra de fast food. E aqui é a nossa geração, a minha geração, Coca-Cola, Nesquik, não é nem Nescau mais. Hoje em dia é Nesquik, o rosinha aquele. Se empanturra de porcaria, a testosterona baixa, fica uma mãezona dentro de casa. Tem coragem nem de tirar o lixo para a rua. Essa é a geração de homens que nós estamos vivendo. Mas os homens são diferentes das mulheres, meus irmãos. Nós temos que ser mais proativos, mais desenvolvidos. A criação de Deus é algo extraordinário. Mulheres são mais sensíveis, os homens não são. Alguém já disse outrora, o homem é o micro-ondas, mulher é o fogão a lenha. O homem está pronto para o sexo, a mulher não. A mulher começa lá de manhã, um bom dia, um te amo, estou com saudade, quero te ver.
E aí tu vai investindo, vai investindo, vai investindo. No fim da noite, pimba. Agora o cara não liga para a mulher, não manda mensagem, não dá um oi, não dá um bom dia. É um bruto, é um animal, não ajuda em casa, não faz nada. Não troca nem a fralda da criança, não varre nem a sala que sujou. E no final do dia quer ter papo que dure. Não vai ter. Não vai ter. Simples assim, não vai ter. Não adianta nem procurar o pastor. Falar, ó, não está tendo lá em casa. Primeiro vê, primeiro se encontra em ti. Porque às vezes está tendo problemas sexuais em casa, mas o problema é com ele mesmo. A criação de Deus é algo extraordinário. E em terceiro lugar, no último ponto, essa masculinidade bíblica deve ser desenvolvida. Você nasceu do sexo masculino, mas ser homem vai muito além disso. Ser homem é muito mais do que ter um pênis. Ser homem é algo muito maior que isso. Leia comigo 1 Reis, livro de Reis. Capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, verso 2 e verso 3. Vamos ler desde o verso 1, que nos fala assim. E quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo, veja, Davi era um homem e Salomão era homem. Os dois nasceram do sexo masculino. Eu vou, verso 2, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Seja homem. Está falando para um homem, seja homem. Guarda os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer, por onde quer que você for. A masculinidade bíblica, ela é desenvolvida. Davi está falando para Salomão, seja homem, ou seja, existo para mim mesmo. Se tu não se conhece, tu vai viver mal. Se tu não se entende, se tu não compreende a tua vocação, o teu chamado, porque Deus te chamou para ser homem, tu vai viver mal, tu não vai ter compreensão. O problema é que quando está ruim com Deus, está ruim consigo mesmo, o resultado é estar ruim com o próximo. Vivemos num mundo tão quebrado que nós não falamos para os homens, porque eles existem. Mas deve ser falado, deve ser lembrado porque os homens existem. Os homens estão tão perdidos, tão confusos, que não conseguem desenvolver. Perpetua-se a adolescência. Outrora o adolescente era até os 15, 16 anos. Hoje estão falando até os 20 e poucos anos ser adolescente. Por que isso? Qual é esse fenômeno da cultura que está querendo prolongar a adolescência? Porque os homens estão perdidos. Ou culturas passadas, culturas indígenas, seja um período que o homem tem que passar pelo rito de passagem para se tornar homem. O próprio judeu, se não me engano, aos 13 anos, o bar mitzvah, se não me falha a memória, é o momento que vai fazer uma transferência. Na Bíblia não tem adolescente. Na Bíblia tem criança ou tem homem. Ou tem criança ou tem homem. Não tem meninão. Não tem garotão que mora com os pais, garotão governado pelos pais. Não tem isso. Porque muitos casamentos estão mal porque o homem está mal. Porque o homem está quebrado, porque o homem está destruído. A plenitude do relacionamento com os outros depende de quem nós somos. Se tu está mal, se tu está quebrado, não adianta trocar de emprego, trocar de igreja, trocar de mulher. Os homens querem trocar de mulher porque acham que o novo casamento vai resolver. Não, mas se tu não se resolveu, se tu não te conhece, se tu não se entendeu ainda, vai quebrar o próximo casamento. Vai ter igrejas quebradas, trabalhos quebrados, porque o problema está contigo. Quantos de nós conhecemos homens que se auto-sabotaram? Os homens só têm duas escolhas. Ou é autodomínio, ou é um autossabotamento, uma autodestruição. Os homens se destroem sozinhos, porque não se encontraram, ainda são vítimas. O problema é que hoje nas igrejas, muitos homens eles são mais como vítimas. O pastor começou uma série sobre batalha espiritual, ainda que vai falar muito sobre o demônio. Só que parece que hoje, muitas vezes, nós somos vítimas na mão do demônio, ao invés de guerreiros. Ao invés de guerreiros no exército de Cristo. Nós se vitimizamos, sim, o demônio é real, a batalha é real, o pecado é real, mas nós não somos apenas vítimas, nós somos guerreiros e devemos guerrear, devemos batalhar, devemos lutar por quem nós somos, para aquilo que Deus nos criou e viver da forma com a vontade de Deus. Não existe um estereotipo de homem, isso é enganoso.
Porque também a gente pode cair no outro extremo, que o homem é ter barba, o homem é jogar bola, o homem é gostar de carro antigo, o homem é andar de moto, é dar tiro, é caçar na selva, é saber fazer fogo. Porque tem uns caras que parece que tu tem que ser o Rambo, eles não querem que seja o homem, que tu seja o Rambo. Sobreviver na selva, fazer fogo, isso é loucura, isso é loucura. O homem é conforme Deus nos mostra, claro, que se tu puder fazer uma arte marcial, dar tiro, fazer musculação, fazer todas essas coisas é bom. Mas não é isso que define um homem. Tu pode ser extremamente forte fisicamente. Tu pode ser um atirador de elite e ser um bananão. Tu pode ser um cara bem desenvolvido, mas tu pode ser um fraco dentro de casa. Tu pode ser um fraco consigo mesmo. Tu pode saber atirar muito bem nos outros, mas você não sabe dominar a si mesmo. Você não sabe viver consigo mesmo. Nós não temos um estereotipo de homens. Nós temos um fundamento. Temos um propósito. E o propósito de Deus na criação é que sejamos administradores e mordomos da terra. Ou seja, que nós tenhamos domínio e responsabilidade. É isso que marca um homem maduro. Porque quando nós somos crianças, quando nós somos garotos, nós moramos debaixo da casa dos pais. E quem tem a responsabilidade sobre nós, quem tem domínio sobre nós, quem tem liderança sobre nós, são os nossos pais. Mas quando nós amadurecemos, quando nós crescemos, quando nós nos tornamos homens, nós temos domínio. Deus nos fez para ter domínio. É isso que nós vamos falar sobre mais para frente, sobre o conhecimento de Deus e o relacionamento em sociedade. Deus nos criou para ter domínio, como nós já lemos, domínio sobre os animais, domínio sobre toda a criação de Deus. Você foi criado para ter domínio sobre as coisas criadas. Você foi criado para ter liderança na casa, na igreja, no mundo. Liderar no trabalho, liderar os teus instintos. Você não foi criado para ser dominado, para ser liderado. Se você não lidera, alguém vai liderar. O diabo, os homens maus, os demônios, alguém vai liderar. A tua casa, a tua vida, a igreja. Quem está te liderando? Quem está te dominando? Um chamado para ser homem é para ter domínio, para ter um propósito. Entenda aqui domínio e liderança como sinônimos neste momento. Deus te criou para ter liderança. Domínio sobre todas as coisas. Você tem que olhar para o Senhor, que refletiu o caráter de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Deus te fez para projetar essa semelhança e imagem. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Por isso que Deus deu uma adjuntora para refletir, para procriar, para expandir essa imagem no mundo, essa semelhança, mais pessoas à imagem de Cristo. Esse foi o chamado de Deus, esse foi o chamado de Deus para o homem, mas o homem está perdido, o homem não sabe o que está fazendo. Você foi criado para frutificar, multiplicar, florescer na vida, no trabalho, no casamento, mas nunca desenvolve, nunca cresce, nunca aflora, sempre os mesmos pecados, sempre as mesmas batalhas, sempre as mesmas quedas, as mesmas desculpas. Até quando, meus irmãos, nós seremos homens fracos antes de dominar? Entenda, domínio e liderança, antes de liderar, dominar a mulher, os filhos, o mundo, a cultura, você deve se autodominar, você deve ter um autocontrole sobre si mesmo, conhece-te a Deus e conhece-te a ti mesmo. Deus nos fez para florescermos, para darmos frutos para a glória de Deus. Se você não está frutificando, se você não está expandindo a imagem de Deus, se você não está liderando, alguma coisa está errada. Você está perdido. Você não se achou ainda. Se você não entende que você é líder da sua casa, da sua família, líder de você mesmo, você está perdido como Adão. Alguém vai liderar. Alguém vai liderar. Foi assim com Adão. Quem já leu o livro do Silêncio de Adão sabe disso. Ele estava lá, omisso, quieto. Satanás, a serpente, vem e lidera, assume a liderança e ensina a Eva o que ela deve fazer, como ela deve pensar acerca de Deus, o que ela deveria fazer, como ela deveria reagir. E Adão fica em silêncio. Adão não lidera, Adão fica omisso. E depois da queda, todos nós somos Adão. Todos nós nascemos omissos, todos nós nascemos escondidos de Deus. Mas o maior inimigo é você mesmo. Você pode ficar bravo com o governo, você pode ficar bravo com a igreja, você pode ficar bravo no seu emprego, você pode ficar bravo com quem você quiser, mas no fim da história, no fim do dia, o que mais te influencia a tua vida é você mesmo. Se o maior inimigo é você mesmo, você deve exercer domínio sobre você primeiro. Porque se você não te domina, todos aqueles que dependem de você,
sofrerão. Todos aqueles que estão debaixo da tua autoridade, da sua liderança, vai sofrer. Muitos homens se destroem. Os homens, por não ter domínio por si próprio, por não se conhecer, eles se destroem, se auto-sabotam a si mesmo. O homem, por não entender a sua vocação, a masculinidade de guardar e cultivar, de gêneros, de domínio, de liderança, ele busca vários refúgios porque está perdido. Os homens estão perdidos, buscam refúgio em várias coisas. Na pornografia, por exemplo, porque ele quer ter um grande desempenho sexual, e na pornografia ele pode ter várias mulheres ao mesmo tempo, ele pode ser um bichão, porque na realidade ele não é. Então a pornografia muitas vezes é um escape para ele acessar. Muitos homens, para ter um escape, acessam o videogame, por exemplo, que é um mundo irracional, onde tu pode ser o cara, onde tu pode matar todo mundo, onde tu pode jogar o mundo aberto, fazer o que tu quiser, roubar carro e fazer, porque na vida real tu não tem coragem de fazer nada, não, tu tem que ser ladrão, não é isso que eu estou falando. Não me entenda mal, mas o videogame traz essa ilusão de tu poder ser o cara, ralado, matador, que os homens respeitam, que invade, faz, acontece, ou um policial que prende, acontece. Porque na vida real, tu é um fracasso. Quem já viu o filme do Gran Turino, A Mula? Velhão ralado que fez os filmes. A Mula, ele é um senhor floricultor. Trata com flor. Floriculturista, não acho que não é isso o nome, mas enfim, ele trata com flor. E quando ele chega velho, ele começa a transportar droga. Ele é uma mula. Só que é um homem extremamente derrotado em casa. Ele foi bem visto na sociedade. Dava palestra, todo mundo vinha conversar com ele, pedir informação, ele dava várias palestras, várias coisas, e se separou, a família quebrada, a própria filha no casamento não queria ver ele, e no final da vida a esposa está dormindo, ele está morrendo, e ele vai até o leito dela conversar com ela, e ela fala, quando tu vinha para casa estava sempre triste, sempre para baixo, mas quando tu ia dar tuas palestras, teus olhos brilhavam, tu era alegre. E ele fala que lá na rua eu era alguém, em casa não era ninguém. Que tristeza, meus irmãos, nós sermos grandes no trabalho, na rua, e sermos fracos dentro de casa. Homens não buscam alívio em outras coisas. Homens buscam viver para a glória de Deus. Há dois caminhos, duas opções, ou o autodomínio ou a autodestruição. Os homens se destroem a si mesmos. Porque a pornografia, de início, até mesmo a cultura fala que pode ser permitido. Nós vemos filme onde que mulheres e maridos são casados. Quem é que já viu lá o This Is Us? Que é bem aclamado. O casal lá da... Não vou falar no microfone. Tem uma gordinha, não sei o nome dela. Não vou falar no microfone, vai ficar gordofobia aí. Mas, enfim, a gordinha casada com o cara lá. E, de repente, ela entra em casa, ele está mexendo no computador, e ele baixa lá, o que está olhando? Está olhando pornografia? Que tu gosta? Como é que tu gosta? Isso está aparecendo na nossa televisão, como se isso fosse normal. Como se acessar a pornografia fosse algo normal. A cultura mostra isso, mas não é, meus irmãos. Isso é do diabo, isso é destruir. Porque nós sabemos e já ouvimos, vocês já leram sobre isso, que a pornografia vai abrindo outros caminhos para coisas piores. Semana passada eu ouvi um caso de um pastor que eu até acompanhava anos atrás. Não vou falar o nome aqui também. Mas que é bem famoso, da Assembleia de Deus. Que é uma referência, e foi preso em São Paulo por pornografia infantil, por pedofilia. Homem que, eu até falei para o Leon, não era alguém extraordinário assim, mas eu gostava dele, que sempre parecia um cara sério. Um homem casado anos com a mesma esposa, pastor de igreja. Eu ainda falei, uma vez, anos atrás, eu falei para o Leon, eu conheci um pastor assembleano que pregava expositivamente. E agora o cara foi preso por pedofilia. Quais são as nossas referências? A Bíblia Sagrada. Nós precisamos ser homens de valores, nós precisamos buscar ter domínio, liderança, autoridade. Um homem sem autoridade, quem ele é? É um homem que não luta, não cresce intelectualmente, nem profissionalmente, não investe em hábitos espirituais, ou seja, não investe nele, não cuida dele, logo não pode cuidar da sua família. Homem perdido. Eu vi que o Leão orava aqui outrora por pessoas que procurassem trabalho, crescer profissionalmente, homens que crescem
sem um emprego, sem profissão, não busco escolaridade, não busco uma profissão, chego aos 30, aos 40 anos, estão com crise de identidade, ainda acho que são o garotão da festa, o garotão da balada, os pegadores, porque estão perdidos, cresceram e não tem nada para oferecer, não tem uma profissão, não tem mulher, não tem filho, estão perdidos, estão vagando, estão perdidos. E há uma filósofa, Hannah Arendt, acho que é assim que se fala, só quem é admirado tem a verdadeira autoridade. Só quem é admirado. Nós só teremos a verdadeira autoridade em nossa casa, em nossa igreja, em nosso trabalho, se nós formos admirados. Não que você deve buscar a admiração por si só. A admiração não é um fim em si mesmo, mas tu é uma bênção. Se a igreja fosse composta por 100 Marcelos, como seria? Se a igreja fosse todos iguais a você, se todos os homens fossem igual a você, como é que seria? Como é que seria a igreja? Como é que seria o teu trabalho? Como é que seria a tua rua, o teu bairro, a tua cidade? Se todos os homens fossem igual a você, se o seu filho, se você tem um filho homem, crescer e ser igualzinho a você, ele vai ser um homem honrado? Tamanho peso que há sobre nós. Nós devemos ter escolhas, nós devemos escolher nos ter autodomínios, dominar a nós mesmos. Nós fomos criados para liderar família, a nós mesmos e o mundo. A mulher não quer um homem que não lidere. Se o homem for um cabeça de vento, um pau mandado, ela vai ter raiva dele. Inversões de valores. Família democrática é impossível. É impossível. Precisamos de uma liderança. Precisamos de alguém que lidere, de alguém que cuide, de alguém que governe, debaixo da Escritura, debaixo do senhorio de Cristo, alguém que seja a imagem de semelhança do Senhor. Mas talvez você pense, eu não quero ser líder. Então você deveria ter nascido com outro sexo. Simples assim. Se você não quer ser líder, deveria ter nascido mulher. Se você é homem que está aqui nesta noite, você é um líder. E para encerrar, a humanidade, como eu já disse, a nossa humanidade está quebrada por causa de Adão. Não somos quem deveríamos ser. E se o homem não for resolvido, a sociedade não será resolvida. O mundo não será resolvido. Em Gênesis 3:9, a pergunta que o Senhor faz, Adão, onde está? É feita para nós também. Marcelo, onde estás? Homem que me ouve, onde estás? Como tu tem vivido a tua vida até aqui? Quer seja adolescente com 15, 20, 30, 40, 50 anos, quer seja quem for, onde tu estás? Aonde está a tua vida? Para onde tu está trilhando? Que tipo de homem tu tem sido? Que tipo de marido tu tem sido? Que tipo de trabalhador tu tem sido? Funcionário, patrão, pastor, obreiro, membro de igreja, músico, pregador. Seja quem for, membro da sociedade, vizinho, amigo. Como está a tua vida? Que tipo de homem tu tem sido? Onde tu estás? Adão estava com medo. Adão estava escondido, sem assumir responsabilidade. E em Adão todos nós somos assim. Onde tu estás? Mas também em Gênesis 3:15 há a promessa da vinda de Jesus. Ele assume as nossas responsabilidades e nos capacita a termos a vida que nós fomos criados para ter. Deus, parece que vai soar meio triunfalista, mas Deus nos fez para ter êxito, para ter vitória, para ter honra, hombridade. Tu não foi criado para ser um quebrado, um lixo, um fraco, não, meus irmãos. Ou tu está em Adão, ou tu estás em Cristo. E se tu está em Cristo, nova criatura és. Eu sei que o Evangelho é uma boa notícia, é uma notícia daquilo que já foi feito por nós. Mas parece que nós ficamos só com essa parte, daquilo que já foi feito. E o Evangelho, sim, são as boas novas do que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Mas a Bíblia também fala que o Evangelho é o poder da salvação para aqueles que creem. O Evangelho não é somente para informar a tua mente, mas o Evangelho é o poder de Deus. Se tu está em Cristo, meus irmãos, tomem posse dessa promessa, tomem posse dessa verdade, seja um homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga não para o pecado, diga não para a pornografia, diga não para a mentira, para a cobiça, para o roubo, para o engano, diga não para a mulher adúltera, diga não para o teu patrão safado que quer fazer tu pecar. Diga não para teu amigo que quer te levar para o mau caminho. Diga não, tenha força em Cristo Jesus.
O Evangelho é poderoso para nos transformar. Como eu já disse, o problema é que nós parecemos sempre uma vítima, sempre fraco, sempre caindo, sempre para baixo. Não, meus irmãos. Vou citar aqui um outro filósofo, Jordan Peterson, 12 regras para a vida. Primeira regra, como é que é? Peitos para trás, o peito estufado e ombros para trás. Postura. Postura, peito erguido, ombros para trás. Tem a postura de homem. Tem a postura de homem. Nos colocamos de pé. Há poder em Cristo. A boa notícia é que há perdão em Cristo e há poder em Cristo. Nós falamos aqui dia após dia, mês após mês, sobre o perdão de Jesus. E é verdade, há perdão em Jesus dos piores pecadores. Seja quem for que entrou aqui. Adúltero, ladrão, assassino, homofóbico, seja o que for, mentiroso. Não importa, há perdão em Cristo. É verdade, há perdão. Mas não fique só com esse lado da moeda. Fique com o outro lado da moeda. Há poder em Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder em Cristo Jesus para sermos homens restaurados, homens que estão bem consigo mesmo, homens que não vão fazer mal para a sua mulher, para os seus filhos, porque se autoconheceram não olhando para si mesmo, mas olhando para o Criador e entendendo quem são em Jesus Cristo, quem são em Jesus, porque nós, pela nossa força, pela nossa capacidade, nada podemos. Na força do braço, você jamais vai conseguir, você jamais vai ser um homem honrado, um pai honrado, um homem de verdade. Mas em Cristo Jesus, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso em Jesus. Eu posso em Jesus. Se arrependa nesta noite. Se arrependa nesta noite e creia, ore, clame, lute, 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 lute. Ou como Agostinho orava ao Senhor, pedia a santidade, pedia a pureza. Mas ainda não, Senhor. Ele orava assim, Senhor, me dá pureza. Mas ainda não. A história fala que Agostinho era bem pervertido. E ele orava ao Senhor, olha a audácia do homem. Senhor, me dê pureza, mas ainda não. Até quando nós vamos ficar orando assim? Senhor, usa nas tuas mãos, mas ainda não. Senhor, eu quero ser um homem de verdade, mas ainda não. Senhor, eu quero ser um pastor de verdade, um pastor da minha família, um pastor da minha mulher, um pastor dos meus filhos, mas ainda não. Senhor, eu quero prosperar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Eu quero expandir, Senhor, a minha intelectualidade. Eu quero crescer, porque o homem honrado cresce espiritualmente e intelectualmente também. Mas não lê, não estuda. Quer crescer em santidade, mas não conhece o Senhor. Esse tripé, socialmente, nunca dará certo. Se tu não se conhecer, e se tu não conhecer o Senhor, só tem um caminho. Conhecer a Deus e através da Escritura Sagrada. Até quando você vai falar que você quer crescer em santidade de vida, mas você não lê a Bíblia? Até quando você vai falar que quer filhos piedosos, mas não vai ensinar a lei do Senhor, o Evangelho para os teus filhos? Até quando você vai falar que quer a sua família crente, mas você não vai pregar o Evangelho? Até quando você vai querer impactar os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho, mas tu continua fazendo piadinha? Continua quando tem aquela rodinha de acessar pornografia, você vai, você olha. Quando falam besteira, você dá risada. Até quando você vai ficar se escondendo que você é um cristão? Até quando você vai continuar falando, Senhor, eu quero, mas ainda não? Que nesta noite, meus irmãos, nós possamos se arrepender, crer no perdão, mas acima de tudo, crer no poder de Deus. Crer na unção de Deus, na graça de Deus. Nós não adoramos um Deus morto. Não, Deus está vivo, Cristo reina. O nosso Jesus é um homem poderoso, vitorioso, venceu a morte. Nada é impossível. Não é o teu pecado que é maior que Jesus. A pornografia não é maior que Jesus. O teu ego, a tua idolatria não é maior que Jesus. Maior é o que está em nós do que está no mundo. O diabo não é maior que Jesus. O pecado, a carne não é maior que Jesus. Busque poder em Cristo, força em Cristo, porque em Cristo nós podemos, meus irmãos. Em Cristo nós podemos. Parece que nós nos esquecemos e nós queremos viver a vida sozinho. Como eu disse no início, tiremos Deus da jogada e vivemos a vida. E assim continuamos, caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. Mas chegou uma hora de nós sermos homens honrados. Está chegando a hora de nós sermos exemplo nessa sociedade, sermos exemplo nessa nação, porque homens estão caindo, que tristeza. Que tristeza é ouvirmos que pastores, homens têm se desviado, têm caído em imoralidade, estão sendo presos, mas que nós possamos nessa noite dizer, ei Senhor, eis-me aqui, olhe para nós Senhor, olhe para mim Senhor, eu talvez nessa noite eu seja um caco Senhor,
Talvez nesta noite eu tenha caído em pornografia, eu tenho discutido, eu não tenho sido um bom pai, eu não tenho liderado, eu não tenho sido um bom funcionário, eu não sou um bom amigo, eu não sou um homem de confiança, eu não sou um homem louvável, eu não sou um homem de exemplo para nada e nem para ninguém, Senhor. Mas que nesta noite nós possamos ir ao nosso próprio funeral. Que nesta noite o nosso eu venha cair por terra. Que talvez há alguns anos nós possamos testemunhar que nesta noite fria, o meu eu foi enterrado, que o meu eu de fato morreu, que a minha carnalidade, que os meus pecados que têm me liderado, me dominado anos, dias após dias, caem por terra nesta noite. A minha oração é que nós possamos sair daqui vitoriosos. A minha oração é que nós possamos sair daqui vitoriosos, sim, meus irmãos. Vitoriosos, parece que as pessoas pensam assim, culto de vitória. Não é culto de vitória, mas é vitória em Cristo Jesus. Não é vitória por si mesmo, mas é vitoriosos em Cristo Jesus. É a vitória de Cristo sobre nós. Se Cristo venceu a morte, se Cristo venceu o pecado, Ele pode vencer por nós. Nós possamos vencer em Cristo Jesus. Oramos ao Senhor. Bondoso Deus, Pai de graça, Pai soberano. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, nesta noite. O Teu Evangelho foi pregado, proclamado. Nós falamos e pensamos aqui, Senhor, tantos textos, tantas verdades, Senhor. E que nós possamos, Senhor, nesta noite, de fato, a ouvirmos, Senhor.